Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do BWF Telecast. Hoje, como estamos fazendo nessa época de quarentena, edição especial falando de alguns dos grandes ídolos da luta livre, alguns dos grandes nomes da BWF. Após o campeão brasileiro Victor Boer e o ídolo da garotada Sônico, hoje o JP vai mostrar um pouco da carreira de um dos grandes nomes da BWF, um cara que eu particularmente não gosto muito, acho que não vale nada, mas cabe a vocês decidirem. Acompanhem. Com a luta livre no sangue e atitudes quase sempre questionáveis, Rurik Jr. é sem dúvida um dos principais lutadores brasileiros em atividade. Com mais de 10 anos de carreira, ele conquistou todos os títulos que disputou na BWF. Foi muito difícil fazer uma coletânea da carreira dele em apenas um episódio, mas a gente conseguiu e a retrospectiva de hoje é sobre o Anjo Loiro, Rurik Jr. No final de 2009 estreava mais nova promessa da luta livre nacional, o filho de uma das maiores lendas do Telecat, o Diabo Loiro. O jovem de 20 anos na época era conhecido apenas como o Anjo Loiro. E foi nesse ano que ele começou a sua jornada pela BWF. Uma das primeiras lutas que temos registro foi esse combate em 2010, onde ele enfrentou o Brutus. Começar então o primeiro round. Olha aí, mais um combate que promete muito, olha lá. O Brutus com muita experiência, como eu disse, olha. O lutador aí é primo do Xandão, sabe de tudo de luta livre, olha. Pegando a juventude do garoto, o Anjo Loiro. Mas olha o garoto, foi bem o garoto. Agarrado, puxado, bonito. Foi pro drape. Olha o Brutus. Bateu, não deixou ele dar o drape, Marcelo. Mas você vai vendo ali que o Anjo Loiro também tá já bem debilitado nesse segundo round. Isso daí é complicado, hein? Tá bem debilitado. Olha a queda fortíssima pra fora do ringue, hein? Queda lá. Fortíssima. E o tempo passa. Olha ali, Renato. O que ele vai fazer? Não! Ele deu um anjo. Imitou o pai. Esse é o voo do Diabo Loiro. Olha aí, ó, como a gente fala, filho de peixe, meu amigo. Você está muito orgulhoso do seu filho aqui lutando. Só falta chorar aqui. Só falta chorar, tá vendo, meu amigo em casa? Filho do Diabo Loiro, tá aí. Vai ele pra terceira corda, olha lá, Renato. ele deu a pancada, o garoto tá ali sentindo. Ele vai subindo na parte mais alta. O que ele vai fazer? Ele vai pular em cima? É agora. Ele fala que vai acabar o combate, ele vai acabar o combate! Cotovelada de ferro, Marcos Amaral. E vai pro fechamento, é 1, é 2, é 3. Opa, o juiz já contou até 3, acabou a luta. Apesar da inexperiência, já podia se observar seu talento em cima do ringue. Raros são os lutadores que têm a facilidade para aprender a técnica, assim como o Anjo Loiro tinha. Dava pra ver que a luta livre estava no seu DNA e, somado com todo o carisma, não demorou muito para que ele se destacasse na BWF, chegando ao seu primeiro título. Na primeira participação da BWF no Anime Friends, ele foi o vencedor do torneio que coroou o campeão inaugural da extinta Copa Anime Friends. Nos primeiros anos desse título, ele foi sinônimo com o Anjo Loiro. Na sua cintura, o novo título foi se valorizando e se tornando um dos mais importantes da BWF. A prova disso é que em um combate na Vila Maria, ele esteve frente a frente com o campeão brasileiro, Knockout Jack. Tamanho da lancha. E o garoto tá pegando essa parada pela frente, é o tanque Knockout Jack. Mas olha, o garoto é bom de luta! Já fez um salto, pegou o nocaute de calção na mão. Olha o drop do terceiro andar. Esse garoto é bom, hein? Filho do nosso eterno Diabo Loiro. Olha lá, olha o garoto Anjo Loiro, olha o que ele faz. Que tá dizendo que pode acabar o combate a qualquer momento que ele quiser. Olha lá, se deu mal! Ele tentou jogar o garoto ali, o garoto puxou ele, jogou ele de encontro ao corte e ele que se deu mal, Marcos. Pois é, foi sozinho o Knockout Jack. Vai tentando levantar ali, tentando se recuperar. O que vai fazer o Anjo Loiro? Olha o garoto, vai na tesoura voadora, vai jogar pra fora! Uma tesoura de costas ali do garoto. Ele vai subindo de novo. Cuidado, garoto, não se empolga. Olha o nocaute, vai tentando se levantar. Ele pode descer de novo. Este Anjo Loiro realmente é espetacular, Marcos. O nocaute Jack pegando na roda gigante. Será que ele vai conseguir, Renato? Olha o que ele faz, minha nossa, que golpe duríssimo, rapaz. Daqui ao meu lado o Mr. Argentina também com a cara de preocupado. Não é brincadeira não, né, Mister? Estou preocupadíssimo porque ya tengo una experiencia muy grande, todos nos lo conocemos de muchos años, pero está en la frente también
o filho de nosso saudoso Diabo Loiro e que com certeza tem um verso grande de luta livre. Vamos esperar a ver o que acontece. Aí, essas são as palavras do Mister Argentina. E aí, Marcos Amaral, pode ser o final ou não? Pode ser, é 1, é 2, é 3 e é fim de luta. Ali conseguiu a vitória no nocaute, Jack. Termina então o combate. Apesar da derrota, seu ponto foi provado. Ele mostrou que era capaz de enfrentar o campeão brasileiro de igual para igual. Tanto é que foi ele mesmo que destronou o Nocaute Jack pelo título brasileiro. Mas a gente chega lá. Após quase 2 anos com o título, ele, agora conhecido pelo seu nome Beto, perdeu seu cinturão no Ressaca Friends de 2012 para o Caos. Caos é o Kuroda? Tá certo isso? O Beto perdeu o cinturão pro Kuroda? Bom, alguns meses depois o título ficou vago e no Anime Friends de 2013, Max Miller se tornou campeão da Copa Anime Friends. Esse foi o primeiro título individual do Max Miller. Dessa vez foi mesmo, tá? Mas Beto criou seu título de volta e no Ressaca Friends daquele ano, ele recebeu sua chance. Antes da contagem de 3 segundos, Max Miller pode perder tudo nesse combate, enquanto Beto Joelho não tem nada a perder. Segundo, ele entrou no combate trazendo aquela lata de metal, pensando em usá-la, e aí foi estipulada a regra. Se for usado o botão de jato, mais 6 classificados jogadores. Olha lá, Max Miller agora, em uma situação, chute desnorteado, caiu sentado ali. O Beto Joelho toma a distância, Max Miller partiu pra jogada. Agora ele bate, foi com a perna direita. E olha lá o que vai fazer o Max Miller. Peraí, pode ser o momento. Não, saiu, o Beto conseguiu o chute certeiro no queixo. No queixo, caiu ali Max Miller. Pode ser a hora 1, 2, não saiu o Max. Saiu o Max, desencostou o ombro esquerdo do tablado. Antes de sair daí, gente. Vamos sair daí, gente. Atenção. Vamos atenção. Peraí, é o Max Miller. O Max Miller. Ele tava na parte de cima e se joga. E agora o Max Miller voltando e o árbitro vai dar uma contagem. O toco de novo. Tem que tirar esse toco daí, bicho. O toco não tem nada a ver, cara, com isso. E ele tá subindo com a lata ali, ó. Ele tá subindo com a lata. Ele tá subindo com a lata ali, o Max Miller levanta. E o toco tá represando a urgência. Que é isso? Que ele fez? Desclassificado. Desclassificado. Desclassificado, Max Miller. Beto então recuperou o título da Copa Anime Friends com uma tática que foi tão boa quanto pintar com... Que foi? Não pode falar nome de marca. Tá, esquece. Podemos dizer que essa luta foi o começo de uma das maiores rivalidades que a BWF já viu. A treta entre esses dois continuou e no Anime Dreams, Max Miller derrotou o Anjo Loiro e recuperou seu cinturão. Max carregou o título até o Anime Friends de 2014. Esse evento foi marcado pela estreia da primeira geração de Hulks na BWF. Então Beto, agora já com anos de luta livre, resolveu passar a sua experiência para uma das maiores promessas dessa geração. Em um combate que não foi ao ar, Beto derrotou o Ace, mas a performance do jovem lutador foi tão surpreendente que ele ganhou o respeito do seu oponente. E foi formada ali a dupla que seria conhecida como Nova Era. A parceria não foi muito longa. Depois de um tempo, cada um tomou seu rumo, mas essa parceria marcou o início da carreira do Ace. E anos depois, eles se tornaram grandes adversários. Alguns meses adiante, no 7 de setembro, que a esse ponto você já sabe que era o nosso evento mais importante do ano, ele recebeu a chance pelo então vago título Sobrevivente. Para isso, ele precisaria derrotar o Superstar Rafa Luke e o então rei do ringue, Sônico. Tá com os dois lutadores ali dominados, bateu pra caramba ali no Sônico, agora vai pra cima do Rafa Luke, olha. O Rafa Luke se segura nas cordas pra não tomar cara trovada, é claro. Mas olha o que aconteceu, Marcos Amaral. Foi os dois agora pra fora do ringue e o Sônico tá ali olhando a longa distância. Olha lá, e os caras tá quebrando o pau lá fora, Marcos Amaral. Pois é, olha o Sônico, ele voando alto pra cima do pé do joelho do Rafa Luke. E
Beto adicionou mais essa conquista ao seu currículo e no ano seguinte, também no 7 de setembro, ele recebeu a chance de disputar o título que marcou o início de sua carreira, a Copa Anime Friends. Um ano após se tornar campeão sobrevivente, ele colocou o cinturão em jogo, título por título, contra o sem noção Cadu. O Beto também não está se pegando, não. Ele está pegando forte, não quer perder o cinturão de maneira nenhuma. Jogou uma das costas, que é o malandro, jogou ele com a bola no meio, olha o Beto, defendendo de novo o Beto, pegou outra passada da noite, ele foi nervoso. No dia 7 de setembro de 2015, Beto, pela primeira vez em sua carreira, segurava 2 cinturões ao mesmo tempo. Mas seu reinado como Double Champ não durou muito. No Ressaca Friends, em dezembro de 2015, ele perdeu o cinturão da Copa Anime Friends para o jovem Fênix Dynamo. E ele só perdeu o título do sobrevivente no Anime Friends de 2016. E perder esse cinturão mexeu muito com seu orgulho, a ponto de transformá-lo em uma pessoa completamente diferente. Mas isso você vai ver no próximo bloco, porque o BWF Telecat volta já. Tá faltando consciência, sobrando vaidade. O segundo que antecede o beijo da revolução. Estamos de volta com o BWF Telecat especial Anjo Loiro, Hurricane Jr. Após perder o título, ele apareceu completamente diferente logo no dia seguinte. E não era só no visual não, as suas atitudes também já não eram as mesmas. Seu pai, Diabo Loiro, também foi conhecido pelo nome Campeão Alemão Hurricane. Por causa disso, Beto assumiu o nome de Hurricane Jr. Essa nova atitude o levou para o evento principal da primeira noite dos campeões, onde ele encerrou o reinado de 5 anos de Knockout Jack como campeão brasileiro, como mostramos há 2 semanas aqui mesmo no Telecat. Como campeão, então, ele formou mais uma aliança. Após Albert ajudá-lo a defender o seu cinturão contra o seu arqui-rival Max Miller, Hurricane retribuiu o favor, ajudando o cangaceiro a derrotar ninguém menos que Bob Jr. Os dois receberam uma chance pelo título de duplas, na 17ª edição do In-House. Ô louco, bicho! O cara entrou aqui atropelando! O cara ia pegando o microfone aqui, olha aí, ó! Perdeu até o nosso cinegrafista, perdeu isso, olha lá! Chegou aqui por trás, sentou o pau! O cara ia pegando o microfone pra falar alguma coisa, olha! E o pau quebrou, Bob! Entrou Hurricane e Albert, gente! É desses dois que eu tô falando que não vale nada, Renato! Mas que é isso? Que falta de respeito, rapaz! Não deixaram nem o Matt Salves falar, Renato! Olha aí! Bateu a cabeça do cara aqui na mesa, rapaz! Ah, mas assim não tem condições, hein, Bob? Você que é o nosso diretor aqui, Bob! Não tem nem o que falar, Renato! Olha o Albert! Olha o Albert! Que é isso? Olha a maldade do cara, rapaz! Pegou um sinalizador. Você é um otário, olha, rapaz. Você é um otário. Enorme. Não. Olha o Hurricane, pegou extintor de incêndio. Olha lá, o cara com extintor de incêndio na mão. O que ele vai fazer? Cuidado aí, Metz. Olha o que ele vai fazer. Cuidado. Bateu com extintor de incêndio no estômago do Matt Salves. Tem que chamar a polícia, bicho. Tem que chamar a polícia pra um cara desse, Renato. Aí não, Renato. Que isso? Olha lá, ele levanta agora ali, olha.
O Rurik segurou nas cordas, o Marcos não deixou. Não deixou. Não, isso não poderia ter acontecido. O juiz foi nocauteado. O juiz foi nocauteado, Bob. Tomou um pontapé e agora? O Médici acertou o Rurik. Ele vai fazer o fechamento. Vai acabar. Só que não tem juiz pra contar. Não tem juiz pra contar. É 3 só, Renato. Não tem juiz. Não tem juiz pra contar. Como é que fica isso, nosso? Meu Deus, e agora o que eu posso fazer? Não sei eu que não sei o que fazer. O que a gente pode fazer aqui agora? Ele acertou Olha um aí. tiro de meta no Francesco, Renato. Olha a situação do mediador. Tomou um pontapé na cabeça. Caiu atordoado. Golpe baixo, Renato. Golpe baixo agora brincado pelo Rurik. Olha aí, ó. Olha O quem vem Toco. chegando. Olha, o Toco entrou pra separar. Tá louco, bicho? Você tá louco? Olha lá. Olha aqui fora, olha aqui fora, olha aqui fora. Do outro lado aqui, olha. Do outro lado aqui, tá, olha. Pelas barbas do profeta. Você escutou isso? Olha o que o Toco fez. Olha o que tá acontecendo aqui. Virou loucura aqui, olha. Olha lá, o Toco vai pegar ali o Médici, será? Não tô entendendo mais nada, Renato. Não tô entendendo mais nada também. Olha isso, olha a alavanca que ele faz. O Toco tá acordando o juiz. O Toco. Não, Ele tá chamando. Não, juiz. Não, juiz. Acabou. Ah, não. O Albert ganhou, Bob. O que o Toco tá fazendo aqui? Olha o mediador, olha lá. Aquilo agora, olha aquilo. 4 cinturões na mão dele. A era do cangaço chegou ao topo. Cada um deles tinha 2 títulos, e essa hegemonia durou até a Noite dos Campeões 2, quando foram derrotados por Max Miller e Knockout Jack, perdendo todos os seus cinturões no processo. Eles tiveram mais uma chance de serem campeões de duplas quando enfrentaram Raface no In-House 23, mas foram derrotados. Mas a rivalidade entre essas duplas não tinha acabado. No mês seguinte, Rurik Jr. enfrentou Rafa Luke com o BWF Internet em jogo. Será que ele vai tentar o que ali agora, hein? Olha lá, tá segurando com o joelho nas costas. Ele tá falando pro Rafa desistir ali. Olha lá, vai desistir ou vai agarrado pelo cabelo, olha. Ele pega no cabelo do cara, olha. Ele tá mordendo, Renato. Ele tá mordendo, aí Ele não. tá mordendo, Renato. Aí não pode, que é isso? Ele vem naquela dancinha dele, olha. Essa é muito legal. Ele bate em um, bate no 2, bate no lado. Vai ser o nosso. Ô juiz, Francesco, por favor. E contar quem morreu no filme. Ah, é, Francesco? Eu tentei parar. Olha lá, Olha lá, ele tentou dar um golpe baixo e ele segurou o pé dele, Bob. Porque se ele não põe a mão, pega na caixa de ferramenta. segurou ali, Renato. Se ele não pega ali, pega na caixa de ferramenta, meu irmão. Olha lá. E agora? Agarrado, levantou, olha o que ele faz. Tenta sair dali com pancadas na cabeça. Jogou o Rurik numa tesoura contra o corner, Renato. Ele pega pelo cabelo, olha lá. Ele pega pelo cabelo, o juiz já mandou marcar uma falta pra ele, Bob. O Rafa tá tentando sair, Renato. O Rafa tá tentando sair, Renato. Mas o Rurik não deixa. Será que ele vai querer jogar pra fora do ringue por ali? Opa! Ih, rapaz, pegou no juiz. Pegaram o juiz, Renato. Pegou o pontapé agora no juiz. E olha o que ele faz, ele deixa cair naquela queda. O juiz. Ai, 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 o árbitro tomou um pontapé na cara aqui também, o nosso Francesco. Olha lá. O Albert tá passando limão no Rafa. Passando... O Albert tá passando limão no Rafa Luke, Renato. Aí é sacanagem. Meu Deus. Olha, não tá enxergando nada agora ali, olha. O Albert passou limão nos olhos do Rafa. O Rafa Luke com limão no olho não tá enxergando O Rafa nada. tá batendo no juiz. Ih, rapaz, eu vi essa cena de filme do Van Damme. Olha lá! Olha o Rurik. Não! É o fim de luta, Aí é Renato. fim, hein? Aí não dá. Aí não dá pra ele. Aí não dá. Acabou! Termina o combate. A vitória de sacanagem tudo é do Rurik Jr. Rurik Jr. ganhou mais um título, roubando pra variar. E além de se tornar campeão, ele estragou Vingadores Ultimato pra mim. A gente não te perdoou. Enfim,
As coisas iam bem, ele conseguiu se manter no topo, sempre com a ajuda do Albert, e isso durou até a Noite dos Campeões 3, onde ele defendeu seu cinturão contra Ian Carlor da divisão de rookies. Olha lá, Ian partiu pra cima de novo, desceu pelo costado. Opa, ele foi em cima do árbitro! O juiz, opa! Mais uma joelhada! O juiz caiu, e agora quem vai contar? É 1, é 2, é 3! Não tem juiz! Não tem juiz! O juiz tá desmaiado! Não tem árbitro! Não tem árbitro! E o Albert tá voltando pro ringue, já que não tem mais juiz! Não tem árbitro, não! Então não tem final! Não! Olha quem tá ali, Renato! Ele não pode entrar aí! É isso! O Stunner no Ian, nas cordas! O que o Albert tá fazendo aí, Ele tá Renato? querendo aprontar alguma coisa, olha lá, ele pegou ali um cone. O que ele vai fazer com isso? Olha lá! Vai jogar! Opa! Quase pega no amigo dele, Bob! Ele errou, Renato! O Cone Essa foi boa! O Cone caiu na cabeça do Hurricane! Vamos, Ian! Joelhada mais uma vez! Vamos, Ian! Agora tenta fechar, Ian! A torcida é Será? sua! O público tá com você! O público em casa está com você! 2! Vai acabar! Ele Acabou! A vitória dele! Ian Carlor! Olha isso! Porque como é gostoso ver esses dois apanharem, Renato! Opa! O Hurricane tá atacando o Albert! Que isso? Ele ficou revoltado com o árbitro. Ele jogou o Albert no poste do ringue! O que ele vai fazer? Ele tá pedindo pelo amor de Deus, o Albert! Eu sou seu amigo. Tá pedindo piada. Ele quebrou o cone na cabeça do Ele Albert! afundou o cone na cabeça do Albert, O Renato! cone tá em pedaços ali do lado do ringue! E aquilo ali é duro, um plástico duro e ali machuca, bicho. Senton! Olha isso. Acabou, Renato! Que o Albert se... Essa não foi a noite do Albert. Quem é esses caras? E Quero agora tirar o chega Albert os... dali, ó! Chega pra a galera pra ajudar. Olha o monte de puxa-saco Não, tem que tirar o Albert dali, ó! Tem que tirar o Albert dali! O Hurricane tá voltando! O Hurricane tá voltando pro Que ringue! isso? Que isso? Agora os caras Eu correram. saía daí, sai daí! Os caras correram, rapaz. Que isso? Olha lá, tá pedindo ali agora. Ele tá pedindo cone, os caras não. Os caras não vão dar, lógico que não vão dar, Renato! Olha lá. Será que ele vai usar de novo esse cone? O Hurricane pegou o cone Ele de vai matar o volta. cara, Não. Já é suficiente, Hurricane. Já é suficiente. O que ele tá preparando? Não. O que ele vai fazer? Hurricane, já foi suficiente, Não, eu não tô Hurricane. acreditando que ele vai fazer isso. Não precisa disso. Minha nossa, ele é completamente... Tira o Albert daí, gente! Tira o Albert daí! Tira o Albert daí! Tira o Albert daí! O Hurricane tá Tira ele daí, bicho. Ele tá ensandecido, ele tá completamente tomado pela raiva. Rapaz, olha lá. Sobrou até pros rookies ali. Hurricane Jr. encerrava ali mais uma parceria. Durante uma década na BWF, ele foi evoluindo até chegar ao topo da montanha, continuando então o legado do seu pai. Agora, se essa pressão o atrapalhou, quem melhor para falar sobre isso do que o próprio Beto? Eu acho que todo começo é meio difícil, né? Até o cara se encontrar, saber o que ele vai fazer em cima do ringue e tal, essas coisas. Pra mim também foi muito difícil, ainda mais com o peso que eu tinha de legado, a história do meu pai e tal, então era difícil. Tinha muita gente que queria comparar e queria cobrar mais do que eu acho que até podia na época. Mas todo começo é difícil, todo mundo passa por dificuldade. Não tem jeito. Mas todo mundo também constrói uma história, né? E essa história ela tem que ser respeitada, coisa que o Albert não fez. E é por isso que eu acho que ele ainda tá no hospital. Então acho que precisa ter mais respeito, sim. Trouxa.
Nesses mais de 10 anos de casa, e em meio a inúmeras parcerias que em grande maioria não acabaram muito bem, estão muitos títulos e momentos marcantes. Momentos esses que garantiram sua participação nos tryouts latino-americanos realizados pela WWE em 2017. Seu carisma o levou a conquistas até mesmo fora da luta livre. Recentemente, Hurricane Jr. estrelou em Skull, A Máscara de Anhangá, filme de terror produzido pelos apresentadores do Cinelab, onde ele fez o papel do principal vilão, o Skull. Pode chamar de Anjo Loiro, Beto, Hurricane Jr. ou simplesmente multicampeão que tá valendo. Não é exagero nenhum afirmar que ele já gravou seu nome na história da luta livre nacional. Por mais questionáveis que sejam suas atitudes, ninguém se atreve a questionar todo o seu talento e carisma acima da média, que somados a uma pitadinha de sacanagem, o transformaram em um dos grandes nomes da sua geração. É isso aí, pessoal, vocês puderam acompanhar um pouco da carreira de um cara que, na minha opinião, não vale nada, é um cínico, é um perverso, mas não podemos negar que é um dos grandes nomes da BWF, um cara que já coleciona vários títulos na sua carreira. Semana que vem tem mais programas especiais da BWF para você poder ficar em casa e acompanhar a luta livre nacional. Um forte abraço, se cuidem e fiquem com Deus.